Amém. Boa noite, irmãos. Com Jesus, nós queremos justificar a ausência do pastor Vicente. Parece que estava com pneumonia, né? Eu creio que não está mais. Fez um exame lá e constatou que estava um pequeno problema no pulmão lá. Está tomando os remédios e achou por bem não vir. Mas vamos levantar as mãos em favor dele e creio que Deus já o curou. E tantos outros nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé então, vamos ler a Escritura, Atos, capítulo 1, do 1 ao 5. Atos, capítulo 1, do 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém. Pai Celestial, como diz o teu profeta, Senhor, ler a palavra, qualquer um pode ler, Senhor. Mas que possamos ter consciência nesta noite que esta é a tua palavra, Senhor. Este é o teu livro, Pai. Deus, então, que tu possas magnificar essas palavras em nossos corações, Senhor, para que porventura possamos sair daqui ajudados e abençoados, porque isso é próprio do Senhor, ó Pai, abençoar e ajudar aqueles que necessitam, Pai. Meu Deus, pedimos mais uma vez em favor do pastor Vicente, e se porventura, ó Pai, alguém está com dores e problemas nos assistindo aqui também, Senhor, que possam receber a cura, Senhor, porque o Senhor é o nosso grande curador, ó Pai. E nós te louvamos por ter o Senhor como nosso Deus, ó Pai, um grande privilégio para nós. E nós te louvamos, ó Pai. Pedimos a tua graça, Senhor, em favor do irmão Donizete, da irmã Lazinha, irmão Donizete, da irmã Lucia, como ela pediu, Pai. Deus, abençoa essas famílias, Senhor. Abençoa todos aqui, Pai, a técnica do som, Pai, tudo que está trabalhando em função desse trabalho, Senhor. Abençoa minha esposa, minha família, Senhor, meus filhos, minha neta, Senhor, guarda, Senhor. Nós estamos intercedendo, ó Pai, estamos orando uns pelo outro, ó Pai. E eu creio que alguém também pode responder e abençoa o pastor Nenzinho também, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Certo de que seremos abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu estive com a Malazinha no sábado. Sexta, né? Ela falou assim, ora para mim, para o Donizete e para a Lucia. Não falou para ninguém. Deus abençoe ela agora. Quando eu estava orando, eu lembrei dela, então fiz o pedido dela. Enfim, irmão, todos nós precisamos das bênçãos de Deus. Na terça-feira passada, nós usamos a mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja. Lemos a escritura que está em Mateus 16, frisando o versículo 18, que diz, Jesus dizendo, pois também tu és Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vimos aqui, através do profeta, o que é essa igreja?
nós entendemos um pouco sobre do que é a igreja, que não é 4 paredes com uma laje em cima. Vai muito além disso. A Umbanda nos ensina, e o próprio significado da palavra igreja quer dizer os tirados para fora. E nós ouvimos que fomos tirados do sistema, como Israel foi tirado do Egito. Antes éramos povo de Deus e agora somos igreja, o chamado para fora. E depois nós ouvimos também quem a instituiu. Quem foi que fundou esta igreja? E nós vimos que não foi homem algum, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que instituiu essa igreja. E nós ouvimos também que essa igreja é chamada também de reino messiânico, onde o seu fundador tem livre acesso para tratar com seus adeptos, com aqueles que compõem esse reino messiânico. Então hoje nós vamos frisar mais um tópico que ele pergunta aqui no início dessa mensagem. A primeira, o que é a igreja, e a segunda, quem instituiu, quem é o fundador dessa igreja, e a terceira qual é a sua mensagem, o que essa igreja ensina, o que ela prega, o que ela mostra para os seus adeptos. Então nós vamos pensar um pouquinho nisso hoje. Qual que é a sua mensagem? O que ela prega? A partir do parágrafo 86, o profeta diz: agora, não queremos gastar tempo demasiado em cada uma. Agora quero descobrir qual é a mensagem desta igreja. O que esta igreja devia ensinar? Qual é a sua mensagem? Então nós vamos caminhar dentro desse pensamento aqui. Então ele disse no parágrafo 23, ou seja, 86 ainda, ele disse: a primeira mensagem de que consigo me lembrar que esta igreja, você sabe, o corpo místico, o reino messiânico, o reino de Deus, ensinará, a primeira coisa será arrependimento. A primeira coisa que ela ensina é a pessoa se arrepender, porque não se arrependendo é difícil ser perdoado. E o profeta chega até a dizer que nós não devemos arrepender da boca para fora, mas deveríamos vir no altar chorando, arrependidos, para que assim então possamos ter as nossas curas e os perdões dos nossos erros. Então o primeiro passo para vir, nós entendemos que é o arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecado. As pessoas às vezes vêm para a igreja por muitas circunstâncias. Ela passa a frequentar a igreja e talvez não teve um processo de arrependimento, de dizer: ó Deus, eu me arrependo e a partir de agora eu quero pertencer ao Senhor, estou arrependido dos erros que eu cometi, e chorando pede que Deus lhe perdoa. Aí então, tudo que ele fez, fomos ensinados que será jogado no mar do esquecimento, e aquela pessoa passa a viver como se nunca tivesse pecado. Mas o primeiro passo que tem que dar é arrepender.
Então, a primeira mensagem que eu consigo me lembrar disso, lembrando que esta igreja ensinará, será arrependimento. Em Lucas 24, só por um momento, Lucas capítulo 24, a primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se. E ela ensinará arrependimento. Agora, Jesus estando para partir, este foi o último capítulo quando ele estava para deixar a terra. Lucas 24, 46. E disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse do morto. E o arrependimento e a remissão do pecado. Quero que isso penetre, porque chegarei a algo em 1 minuto sobre isto, remissão de pecados. E em meu nome se pregasse o arrependimento para com Deus e a remissão do pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. Então, o primeiro passo, nós poderíamos até adiantar aqui, respondendo a quarta pergunta, como é que se entra nessa igreja? Então, a coisa a chave que abre a porta para entrar, para ser adepto desse reino messiânico, é arrepender-se. É arrepender de tudo que fez, de todas as iniquidades que cometeu antes, e dizer: Jesus, eu me arrependo e doravante eu quero ser uma pessoa diferente. E, como já ouvimos, aquela pessoa passa a viver uma vida como se nunca tivesse pecado. Então a igreja ensina isso, irmão. Essa igreja, ela tem vários pontos importantes para ser ensinada, porque quando nós ouvimos na terça-feira, e creio que sábado também, nós não podemos assistir porque nós fizemos culto à luz de vela. A energia acabou lá e nós fizemos culto à luz de vela. Tivemos um tempo muito bom na presença de Deus ali. Relembramos o tempo das catacumbas, ali naquele clima gostoso ali. Então, mas eu creio que no sábado foi falado sobre isso, o nicolaísmo, o jezabelismo e o balanismo. Então, é preciso que se ensina certas coisas para que esse espírito não venha dominar essa igreja, porque ele está trabalhando com todo afinco para que essa igreja chamada para fora não preste atenção e assim corrompe os seus bons costumes e tudo que o diabo quer que essa noiva perca o rápido. Então ele está trabalhando, então é necessário nós aprendermos alguma coisa, porque Jesus começa aqui na leitura que nós lemos, que ele fazia coisa e não só fazia, mas também ensinava. E para ajudar nós, Deus tem enviado um profeta para ensinar para nós como é que nós devemos fazer para nós fazermos a vontade deste Deus que fundou essa igreja, que instituiu essa igreja. Então, para nós sabermos como fazer, nós vamos dar uma olhadinha nas primeiras conversões, que está em Atos, a partir do 2, a partir do versículo 37, para nós espelhar, para nós poder aprender alguma coisa, porque eu estava dizendo aos irmãos lá, eu estive lá em Caldas domingo, estava dizendo: irmãos, nós não precisamos ter resposta para tudo da Bíblia, porque se nós fazermos aqui um estudo sobre 7 selos, 7 eras, 7 trovões, 7 trombetas, talvez nem todos vai poder entender isso. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza, que nós não podemos entender tudo, mas nós cremos em tudo. Então tem assuntos que nós não entendemos, mas nós cremos que é a verdade, porque foi assim diz o Senhor através do profeta. Então a melhor coisa de nós aprendermos é olhando, imitando alguém. Então podemos olhar aqui nas primeiras conversões,
em Atos 2:37, que diz assim: e ouvindo eles isto, depois que o Espírito Santo desceu, que cumpriu aquela palavra que nós lemos, o Espírito Santo viria, e eles começaram a falar em língua estranha, e aquele movimento todo, e as pessoas achavam que eles estavam bêbados e coisas tais, e Pedro teve que tomar frente e explicar para eles que não era nada daquilo, tal, e eles ouvindo a explicação, podemos dizer, o ensinamento de Pedro, e eles perguntaram: mas então, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Veja só, a primeira coisa que essa igreja ensina: arrependei-vos. Arrependei-vos, e cada um de vós, a segunda coisa, seja batizada. O terceiro item: batizado como, irmãos? No nome de Jesus Cristo. Veja só, o primeiro ensinamento que essa igreja trouxe. Vocês vêm para a igreja, vocês se unem à igreja, está bom demais. Vocês já foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está bom. Mas não, aqui ela começa uma trilha diferente. Ela começa com palavras diferentes, com ensinamentos diferentes. Arrepende e seja batizado no nome de Jesus Cristo, aí vocês vão ter o perdão dos pecados. E tendo o perdão dos pecados, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Agora, como que a gente pode acreditar que as pessoas que não passou por esse processo dizem ter o Espírito Santo? Como pode ser? É um processo. Arrepende, você errou. Ninguém está isento de não errar. Errou, arrepende. E arrependeu, veio, você tem que ser batizado. E na via certa, no nome certo, no nome de Jesus Cristo. Aí você vai ter o perdão dos pecados e você vai receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito de vós, os judeus, aos vossos filhos, aos filhos judeus, a todos que estão longe, gentios, gregos, seja o que for, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aí abrange todo o universo. Mas o procedimento é o mesmo: arrepender, ser batizado no nome. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Quer dizer, sai fora. Se vocês quer ser a igreja, você tem que sair fora dessa geração perversa. De sorte que houve, que foram batizados que de bom grado. Não foi assim, ele me convenceu, ele me insistiu, então eu fui. Não, eles de bom grado, de um coração livre, de uma mente livre, todos eles, esses foram batizados, e era no número de quase 3.000 almas. Um pequeno sermão de um de 5 minutos, 3.000 almas se renderam a Cristo. E perseveraram na oração. E perseveraram, ou seja, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, junto ali, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveraram unânimes, todos juntos. Nós ouvimos na mensagem de comunhão que o profeta disse que comunhão não é você vir aqui tomar o vinho e o pão, não. Comunhão é 24 horas por dia, você tem comunhão com Deus, você está falando com Ele. Coisa boa, né? E em toda a alma havia temor. Você quer saber como se age nessa igreja? É aqui. E muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos. E tinha tudo em comum. Não era um grupinho A aqui, um grupinho B aqui, nós não podemos misturar, tal, não. Mas diz a palavra que todos eles estavam juntos.
Vamos na igreja? Vamos todos juntos. Vamos orar? Vamos todos juntos. Eles participavam, eles tinham aquele amor fraternal ardendo em seus corações. E amava tanto uns aos outros que vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um havia de mister, de necessidade. Aquele tinha uma fazenda, o outro não tinha nem uma casinha ali de pau a pique para morar. Então ele vendia a fazenda e falava, todos nós vamos ter a nossa casa. Um tem frango assado, tem peixe assado na mesa, o outro está comendo pé de galinha. Não tinha essa diferença, não. Todos eles se reuniam e que um comia, o outro comia também. O mesmo tipo de roupa que um vestia, o outro também vestia. Isso até começou a surgir certos interesses de pessoas dizer, essa religião aí é boa demais. Eu vou para lá, não preciso trabalhar. Porque eu não vou passar necessidade. No começo surgiu essas pessoas mesmo. Eles viram que aquilo era bom, batizar, o que tem batizar? Como muitos hoje são batizados sem ter revelação do que verdadeiramente é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vêm por um impulso ou por uma circunstância e não têm a revelação. Então muitos vinham. E lá, o que um tinha, o outro também tinha. Então eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam se esforçar. Aí veio o apóstolo São Paulo e diz, olha, vocês estão aproveitando. Agora é melhor. Aí ele acabou com isso. Ele acabou com isso por causa dos interesses das pessoas que iam querendo entrar nessa igreja, não interessado em arrepender-se ou ser salvo, mas de tirar proveito dessa situação. Vamos anunciar aqui que a partir de hoje nós vamos dar um jantar aqui, todos cultos. Quero ver se essa igreja não vai aumentar os membros dela. Nós vamos dar roupas, vamos dar cesta básica. Quem for no culto vai ganhar uma cesta básica. Aí você vai ver essas cadeiras quase todas cheias, se não todas cheias. Porque as pessoas querem isso, querem benefício. Então, isso surgiu no início. Aí Paulo veio, o profeta, porque o profeta sempre coloca as coisas em ordem. Paulo veio, o profeta, e diz no livro de 2 Tessalonicenses, ele falou, vocês estão vindo, mas não é para ser salvos, vocês estão vindo, como Jesus muitas vezes falou, vocês estão vindo para comer o pão que eu dou. Então, ele disse em segunda coisa que se deve ensinar, que essa igreja ensina. No capítulo 3 de 2 aos Tessalonicenses, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aí a igreja esvaziou naquele dia lá. Muitas pessoas foram embora. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aí a igreja se esvaziou, um pouco saíram, e só ficou aqueles que realmente tinham característica para compor esse reino messiânico. E perseverando unânimes todos os dias no templo, nós temos culto 2 vezes por semana, e às vezes achamos que é muito ainda. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Esse aqui é a igreja. E caindo na graça de todo o povo, todo mundo dizia, esses aí realmente são cristãos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, a esse corpo místico, a este ajuntamento de santos, aqueles que se haviam de salvar. Então, irmãos, o processo, o procedimento, a porta de entrada, a chave que abre a porta para se entrar, depois, se tiver tempo, nós vamos pensar nisso, como se entra nessa igreja. É isso, arrependendo. Ninguém consegue nada, nenhum favor de Deus sem o arrependimento. Não pode.
E Jesus disse que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Vê só o valor do arrepender-se. Então, a primeira mensagem que essa igreja prega é arrependimento. E se não arrependermos, nós somos falíveis, nós cometemos falhas, nós cometemos erros, nós somos fracos, nós somos débeis, nós sempre estamos cometendo fraqueza, estamos errando eu erro contra a minha esposa, eu erro contra a igreja, eu erro contra o pastor, eu erro contra o Senhor Jesus Cristo. Mas eu não me sinto condenado com isso, porque há uma via de escape. Deus me mostra a maneira de sair dessa condenação, que é o arrepender-se. Então, o primeiro passo nosso na mensagem, Jesus cumpre os seus compromissos. O Mombrana fala isso, da atitude irrefletida daquele mensageiro que foi levar o convite para Jesus lá. Ele disse, a primeira coisa que ele tinha que fazer é ajoelhar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e peço que o Senhor me perdoe. E depois entregar o convite para ele. Então, a verdadeira maneira de aproximação ao Senhor Jesus Cristo é dizer, Senhor, dizer que eu não errei, que eu não pequei, é impossível. Mas eu me arrependo de cada coisa errada que eu fiz e peço que o Senhor me perdoa e me ajuda. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ter uma dignidade de, pelo menos, chamar-me a mim mesmo de cristão. Então, a primeira coisa que ela ensina, o Mombrana mostra aqui, é o arrependimento. Aqui deu um espaço em branco na fita, ele começa a padecer. Diz a Escritura que ele é aquele a qual o profeta falou. Ele é aquele em torno do qual a Bíblia está envolvida nele, sem dúvida, ele saberia o que deveria ser ensinado. Ele, como conhecedor da estrutura, da maneira como deve se compor essa igreja, ele sabia que o primeiro passo a se dar era o arrependimento. Então, ele ensinou isso. Ele saberia o que devia ser feito. Ele disse, arrependimento e remissão dos pecados têm de ser pregados. E a todas as nações, para testemunho, começando, em outras palavras, começando por vocês. Como pode haver remissão se não há arrependimento? Agora, a organização começou em Roma. A organização começou em Roma. Passou para a Alemanha, para Martim Lutero, para a Inglaterra, para Wesley, para os Estados Unidos, para John Smith, Califórnia, para os pentecostais. Mas a igreja, ela começou em Jerusalém. Arrependimento para com Deus e o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado, isso começou em Jerusalém. Ele não disse que todas alcançariam isto, devia começar, devia ir a todo mundo, devia ser pregado, mas houve muito pouco disso. Mas isto é o que ele disse, sua mensagem, essa é a mensagem da igreja, mostre-me a igreja que está ensinando, diga-me onde está, você não encontra. Qual a igreja está pregando hoje? Esse que chama a si mesmo de igreja está pregando arrependimento e batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra, você não acha. Agora, Jesus é rei, a segunda mensagem, Jesus é rei e está vivo para todo sempre. Mateus 28, 20, Jesus é rei e está vivo para todo sempre. E isto é o que a igreja deveria ensinar. O outro tópico, depois do arrependimento, é a igreja ver que Jesus não está morto. Nós lemos ali que a igreja, aqueles discípulos, Jesus esteve com ele depois da morte por quase 40 dias. Eles conversaram com Jesus após a morte dele. Eles tiveram contato com Jesus
após a ressurreição. Agora, nós somos sequência daquela igreja ou não somos? Será que nós desviamos também como no impulso do catolicismo? Não, nós estamos seguindo a mesma mensagem. Sim, nós nos extraviamos, nós fugimos, nós brotamos aqui entre os pentecostais. Mas Deus nos enviou um profeta, e uma coisa também que precisa ser ensinada, era Malaquias 4, 5, 6, mostrando-nos que nós estávamos equivocados, que nós estaríamos errados da maneira como nós estávamos fazendo. Então nós voltamos a nossa visão para essa mensagem, então nós podemos receber o ensinamento dele, e é por isso que nós nos arrependemos, e é por isso que nós fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós tivemos nosso pecado perdoado, e cremos que nós temos a unção do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós estamos atendendo à voz de um profeta, coisa também que não é ensinada. Malaquias 4, 5 e 6 é ensinada aonde? Se as pessoas tivessem esse ensinamento, as igrejas não estariam nessa Babilônia que se encontra, essa confusão religiosa. Mateus 17, 11 também deveria ser ensinado que Elias viria e restauraria todas as coisas. Por que, irmãos, que nós estamos vendo essas coisas? Por que nós estamos enxergando essas coisas? Porque nós estamos numa mensagem restauradora, a mensagem de Elias. Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11 e Apocalipse 10, 7. Que grande privilégio nós temos de ter esse ensinador, digamos, esse professor que Deus nos enviou para que nos ensinasse a verdadeira maneira de servir ao nosso Deus. Ele viria e restauraria todas as coisas. E outra coisa que deveria ser ensinada também era São João 13, a partir do versículo 4, o lava-pés. Quem que ensinou isso para nós? O próprio Deus, através de um profeta, que mostrou que não era apenas vir e tomar da ceia, mas também revelou-nos, mostrou-nos, nos ensinou a verdadeira maneira de participar da ceia, que não é com pão fermentado, que não é com suco de uva, mas que era com vinho forte, com pão asmo, representando pureza. E que isso também não seria suficiente, apenas vir aqui, tomar do cálice e tomar do pão, mas também que deveria lavar os pés, porque ele falou: eu vos dei o exemplo, eu vos ensinei praticando. Eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, para que como eu fiz, façais vós também. E essa igreja, é ensinado isso a essa igreja? E as pessoas dizem, isso aí é sinal de humildade, Jesus fez isso lá para mostrar que ele era humilde. Mas em Timóteo, 1 Timóteo 5 e 10, para que as viúvas se identificassem como verdadeiramente viúvas, elas teriam que ter lavado os pés dos santos. Paulo mostra isso. Ela é viúva, o que ela faz? Quando ela toma ceia, ela lava os pés do santo? Então tá, essa é uma das características de quem é verdadeiramente viúva. E Paulo foi, essa aí então é viúva. Se ela lavou os pés do santo, você chegou a lavar os pés do seu irmão, mas você tem revelação mesmo. Porque isso é só por revelação. Então isso devia ser ensinado em todos os lugares que chamam-se a si mesmo de igreja. Que eles se arrependessem. A unicidade também era uma coisa que tinha que ser ensinada. São João 14, 8. Quando Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai então. Jesus conversando com ele, falando: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e tal. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe, você está falando muito de Pai, falando do Senhor, de Pai, do Senhor, eu estou meio confuso. Mostra o Pai e esse negócio vai ser esclarecido. E Jesus olha para Pedro,
Filipe, e disse: eu estou tanto tempo com você e você não tem me visto? Esta, irmãos, é a condição das igrejas hoje. Era outra coisa que o Rambam afirma, que nós temos que ver a Jesus ressuscitado do nosso meio. Ele não está no túmulo. Lá em Jerusalém tem uma tumba aberta provando que Jesus Cristo ressuscitou. O anjo diz para aquelas irmãs: por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele não foi para o céu, não. Ele disse: eu vou lá, mas eu vou voltar, eu vou estar com vocês. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Estou tanto tempo convosco. Mas quem é o Senhor? É o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eu sou o Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, Jesus Filho, Espírito Santo Cristo, e eu estou com vocês. Não somente com vocês, mesmo em vós. Então essas coisas deveriam ser ensinadas, mostradas ao mundo, que ele não está lá. Muitos o têm como um bebê, disse o Mamblana, num cestinho. Outros o mantêm em uma cruz. Mas a cruz está vazia, a tumba também está vazia, mas o meu coração está cheio, o seu coração está cheio, porque ele agora habita no trono do seu coração. Estarei convosco mesmo em vós. Estou tanto tempo convosco, Filipe, você não tem me visto? Você está olhando o quê? Está querendo ver o quê? O que você está buscando? É só você prestar atenção que você vai ver que eu e o Pai somos um. Jesus ensinando, mostrando. Ele fazia questão de ensinar o povo, mostrar para o povo acerca das Escrituras. E ele então começou esse livro falando de ensinar. E o primeiro passo que ele deu para uma grande compreensão dos ensinamentos é o quê? É receber o Espírito Santo. Vocês ficam em Jerusalém, vocês não saem de lá, vocês ficam lá, porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, a divindade vai descer e vai entrar dentro de vocês. Aí quando isso aconteceu, todos eles ficaram assustados e Pedro soube dar a resposta: isto não é o que vocês estão pensando, gente. Isto é para cumprir profecia de Joel. Aí Pedro mostrou para eles o que era aquilo. Então eles entraram pela porta certa e todos eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Santa Ceia é coisa que também deveria ser ensinada. E ele nos ensinou a verdadeira maneira de tomar ceia, não só com os elementos certos, mas com a maneira correta também. Porque ele diz: olha, vocês têm que vir aqui reverentemente, santamente. Ele diz outra palavra, não lembro agora. A maneira, porque ali, quando viermos à mesa, nós não estamos disso, ele comendo um pão e bebendo um trago de vinho, um gole de vinho. Nós estamos alimentando de um alimento celestial, que depois de orado e consagrado, deixa de ser uma coisa desse tempo e passa a ser algo da eternidade. Então isso foi ensinado, foi mostrado, a maneira, como é que nós devemos nos aproximar. Não é, como eu disse lá para os irmãos lá em Maria da Fé, não é questão de essa semana é Santa Ceia, vamos nos preparar porque é semana de Santa Ceia. Não, nós estamos preparados a qualquer hora, porque nós não sabemos a hora da vinda de Cristo, nem a hora da nossa partida. Então nós nos preparamos diuturnamente, 24 horas por dia. Então isso nos é ensinado através de uma mensagem profética. Coríntios 11, aonde que isso é ensinado? Qual igreja hoje que aceitaria Coríntios, capítulo 11, sobre o cortado do cabelo? Qual a igreja que suportaria esse ensinamento?
olha, o irmão Blana pregou sobre isso, o irmão Blana, eles vai odiar mais o profeta ainda, porque está mexendo naquilo que eles gostam de fazer. Ele ensinando, mostrando para eles. Depois ele viu que ia haver muita resistência. Ele disse, mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Depois disse, mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser duvidar disso, se alguém quiser colocar interpretação nisto, vocês fazem o que vocês quiserem. Se achar que isso é um ponto de causar dúvida, mas ele disse, mas nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. A igreja de Deus crê nisso. Essa igreja que foi chamado para fora, cujo fundador é o Senhor Jesus Cristo, que se arrependeu e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ela crê nisto que está escrito, mesmo que isso mexe, às vezes, com um sentimento forte dela, mas ela disse, isso é verdade. E se ela fez, não está condenada, porque tem uma via de escape. Ela disse, Senhor, até hoje, até aquele dia eu fiz isso, mas a partir de hoje eu me arrependo e não vou fazer mais. E diante de Deus será como se nunca tivesse feito. Isto é ensinado, Timóteo, 1 Timóteo 2,9. Aonde é que é ensinado essa igreja, irmão? Só aquela que tem profeta como doutrinador. Que do mesmo modo as mulheres se atraviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que faz profissão de servir a Deus, quer dizer, que compõe essa igreja com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que as mulheres ensinem nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Agora, se for pregarmos isso, qual é a igreja que admite isso? Qual é a igreja que aceita isso? Essa igreja que foi firmada sobre essa rocha. Essa é a igreja que crê que para entrar nessa igreja precisa arrepender. Essa igreja, ela crê em toda a palavra, porque a mensagem do irmão Blana nesses últimos dias foi exatamente isso, para nos levar a crer em toda a palavra, voltar aos ensinamentos apostólicos, porque é sobre esta base, esse fundamento que a igreja está edificada, dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. Por isso que a igreja hoje tem o quíntuplo de Efésios, que é profeta, apóstolo, doutores, pastores, mestres. Para que serve mestre? Para ensinar. E quando não tem os 5 dons subdivididos, Deus mostra isso para uma pessoa só. Ele age como profeta, ele age como apóstolo, ele age como pastor, como doutor e como mestre, porque, afinal de contas, é o Espírito Santo que doutrina, que pastoreia a igreja. Quem somos nós para dizer umas coisas dessas, se não tivesse um apoio profético? Quem seria nós para dizer isso se não tivesse um apoio apostólico? Como é que nós suportaríamos isto? A Bíblia diz que no final dos tempos eles não iam suportar a sã doutrina. Eles iam buscar para eles doutores para pregar conforme as suas próprias concupiscências, desviando-se da verdade. Mas esta igreja que foi edificada sobre a revelação, ela suporta esses ensinamentos. Ela suporta isso, porque ela está edificada sobre profetas e sobre apóstolos. Ela foi edificada sobre rocha. Então ela não sofre com esse ensinamento vindo do Espírito Santo, vindo da palavra dele.
Então nós entendemos que a primeira coisa que ele trouxe é arrependimento. E se nós não nos arrependermos, meu Deus, nós temos as nossas contenções. Isso aqui não tem problema. Hoje nós estamos, infelizmente, vivendo nisto. Muitos vão até onde está bom, mas quando mexe com ele fala, aqui eu não creio que seja assim, não, mas como é que nós vamos lutar contra essas coisas? Como é que nós vamos revidar essas palavras? Se é o Espírito Santo que diz através do irmão Brana, como é que nós vamos... O próprio Jesus mostrando-nos essas coisas. Eu acho que isso não tem problema, não. Eu acho que isso não tem nada a ver, não. Você acha. Mas nós não estamos baseando o nosso destino eterno naquilo que nós achamos que é certo ou não. Nós estamos baseando o nosso destino eterno naquilo que a Bíblia diz e naquilo que o profeta nos ensinou. O nosso destino eterno está baseado nisso. Mas eu penso, mas eu acho. Ananias e Safira pensou, ele achou que não tinha nenhum problema chegar lá e dizer para Pedro, eu vendi a minha propriedade por 50 mil, sabendo que tinha vendido por 100 mil. Eu acho que não tem problema não, porque é nosso, é direito nosso. Mas quando chegou ali, Pedro disse, olha, vocês não mentiram a mim, vocês não estão diante de mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, eles caíram mortos. Então, as nossas contenções, nosso pensamento, aquilo que nós achamos que não tem nada a ver, e isso pode nos atrapalhar muito se nós não estivermos baseados naquilo que o profeta diz, naquilo que a Bíblia diz. Errarmos, nós erramos. Mas há um meio, porque Deus não podia nos julgar sem que provesse um meio, um escape. Senhor, eu estou perdido agora. Não, arrepende cada um dos seus pecados e vocês vão ter o perdão. Então a mensagem principal que essa igreja prega é arrependimento. O irmão Brana nunca punha as mãos sobre a pessoa. Aquela mulher que veio para ele para receber oração. Ela bateu na porta e disse, eu queria que o irmão Brana orasse para mim. E a esposa intermediou os dois ali. E ele disse, eu não posso orar para ela porque Deus não me falou nada. Porque profeta é profeta. E ela insistou mais uma vez, disse, mas eu estou com um problema. Eu era uma pessoa normal, agora estou cheio de mania, cheio de hábitos estranhos. Vai a irmã de novo e fala, Billy, ela está insistindo, quer que você ore por ela. Ela disse, eu não posso orar, eu não posso ir colocando as mãos sem saber o que está acontecendo. Aí até que ela lá fora despediu para ir embora. Ele disse, chama ela, que agora Deus já me mostrou. Aí quando ela chegou diante do nosso irmão Brana, sabe, Bill, eu não precisa falar, Deus já me mostrou tudo que você fez. O seu marido saiu para a guerra, você achou que não ia voltar mais. E ela abaixou a cabeça. E você o traiu. Você traiu o seu marido. Vai lá, arrepende e pede perdão para ele que você vai se curar. Mas eu não posso fazer isso porque ele vai me matar. Ele não vai te matar porque ele também. Certo dia, tal hora, em tal carro, saiu com uma dama de vermelho. Ele fez a mesma coisa com você. Vai lá, arrepende e conserte-se. Então a maior oração agora é arrependimento. Eles foram, se acertaram e a mulher se sarou. Ninguém viu, eu estava lá, eu achei que ele ia morrer, tem uma coisa justificável, mas aquilo estava matando ela. Então, irmãos, o caminho, a saída para nós hoje é o arrependimento. A saída para muitos problemas é o arrependimento. Porque com o arrependimento vem o perdão, e com o perdão vem cura divina, com o perdão vem saúde, com o perdão vem muitas coisas boas acompanhando o perdão. Mas primeiro precisa ser encabeçado
pela palavra arrependimento. Arrependimento. Você feriu alguém? Arrependa. Peça perdão para aquela pessoa. Peça perdão. Eu estou arrependido, eu falei aquilo, estou arrependido, você me perdoa. Isso vai trazer cura, vai trazer libertação. Porque a mensagem é essa. Que essa mensagem, que essa igreja ensina, é arrependimento. Pai Celestial. Pai Celestial. Essa palavra é forte, Senhor. Eu sou um terreno, sou um pecador, Pai. Cheio de manzelas, cheio de fraquezas, Senhor. Mas o Senhor deu uma via boa para se chegar até esse celestial, Senhor, que é arrependendo, Pai. Eu não posso chegar diante do Senhor sem arrepender dos erros, das faltas cometidas, Senhor. Oh, meu Deus, quanta inimizade existe, até mesmo entre irmãos, Senhor, porque ninguém quer se arrepender e pedir perdão, Senhor, pedir um conserto. Oh, Pai, talvez esteja falando com alguém que está doente por causa disso, Senhor, por falta de arrepender de algo, de pedir perdão, de consertar, Senhor. Não sabemos, o Senhor sabe todas as coisas. Talvez eu mesmo precise fazer isto, Senhor, com a minha esposa, com a minha família, com a igreja, não sei, Pai, com o vizinho, com aqueles lá no banco que eu me irritei, no semáforo, quando não tive paciência e meti o dedo na buzina, irritados. Oh, Deus, impaciente, xingando, gritando, não querendo sofrer nenhum dano, Senhor, achando que tudo está certo, que tudo está na lei, está na preferência. Meu Deus, quantos morrem porque usam das suas preferências e entram na frente de um que está errado, Senhor. Oh, meu Deus, mas nessa igreja somos ensinados a agir diferente, Senhor. Nós não queremos, Pai, que o mundo seja nosso, Senhor. Nós só queremos que o reino de Deus seja nosso. O resto aqui nada nos interessa, Senhor. Não queremos o primeiro lugar, não queremos a preferência, Senhor. Deixa o carro passar. Se ele está com pressa, nós podemos esperar, porque nós temos o 5º degrau da estatura, que é a paciência. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor, se temos errado em alguma coisa, oh Pai. O profeta, Senhor, quando aquele guarda perguntou se ele tinha uma laranja, ele disse que não tinha, porque não viu a sua esposa pôr naquela marmita, Senhor. E depois que ele andou 90 milhas, que foi tomar o seu lanche, ele viu aquela laranja ali, ele voltou, Pai, aquelas milhas, e chegou ali no guarda e disse: me perdoe, porque eu não tinha visto a minha esposa colocar essa laranja aqui, eu estava com laranja aqui, Pai. Parecia uma coisa simples, Senhor, mas o Senhor amou aquilo, o Senhor gosta disso, ó Pai, quando nós somos sinceros, quando nós nos arrependemos, Senhor. Então nós nos arrependemos de tudo que nós fizemos de errado, das coisas que nós falamos, daquilo que pensamos, Senhor. Perdoa nós, Senhor, tenha misericórdia. Como disse o teu profeta, nós precisamos da tua graça, precisamos da sua misericórdia em favor de cada um de nós, Senhor. Ajuda nós a perdoar, ajuda nós a nos acertar entre famílias, entre os irmãos, Senhor. Meu Deus, que todas as barreiras sejam quebradas e que o Espírito Santo venha, ó Pai, tomar posse de nossas vidas e de nossos corações, trazendo curas e libertações, Senhor, e o batismo com o Espírito Santo, Senhor. Liberta-nos das nossas manzelas, Senhor. Tira todos os maus hábitos de nossas vidas, ó Deus, palavras inadequadas, Senhor, para um filho, uma filha de Deus, Senhor. Hábitos inadequados para uma filha e filho de Deus. Tira de nós dessas coisas, ó Pai. Dá-nos o espírito reto e um coração puro para te servir, Senhor. Nós pedimos essas coisas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.